Oi meninas, vamos florescer. Eu sou a Manuela Vidal Eu sou Eli Silveira, e juntas nós somos o pode Pode florescer. Florescer, um espaço pensado para termos conversas transformadoras. Hoje com uma convidada muito especial que é você, meu amor. Senta aqui com a gente, pega seu Imagina que café, tá, tipo, chá. abrindo um livro. Imagina que tá Adoro. abrindo um livro e Com a gente vai calma. conversar com Porque o que a calma. gente vai falar sobre o que hoje, Elis? A gente vai falar sobre paciência. Alguém Paciência. sabe o que é paciência nesse mundo Alguém louco, tem paciência? estressante? Vamos falar aqui de camadas, porque paciência não é a primeira camada. É muito engraçado, quando a gente se torna mãe, a paciência ela ganha um novo significado. Porque a nossa relação com os nossos filhos passa por ensinar os nossos filhos. E para ensinar, a gente aprende muito e a gente precisa que esse caminho seja permeado por paciência. A gente aprende A muito. gente aprende muito, a gente aprende, na verdade, muito mais do que a gente ensina. Até porque, assim, o nosso filho tá vindo pela primeira vez ao mundo, mas é o nosso primeiro contato com a maternidade também. Tu teve gêmeos, então o teu contato foi duplo, os Foi desafios foram tudo. duplos, né, Foi, Elis? foi bem agitado. Assim, eu acho que eu não sabia nem identificar ali o que era a paciência, mas a gente foi ali tentando melhorar a cada dia, que é uma virtude, paciência. É uma virtude que ela precisa ser trabalhada. Eu recebi, acho que semana passada, uma amiga muito querida, a Lê, um beijo, a Lê. Ela me mandou um rios que eu adorei, que falava que na educação dos filhos você não precisa de paciência, você precisa de conhecimento. Porque é ao entender o processo de aprendizado do seu filho que você consegue não gritar, não surtar. E eu discordo, Elis, porque eu acho que, na verdade, essas duas habilidades, elas caminham juntas. Sim, você tem que ter conhecimento Do pelo processo. Eu processo sei que o quais seu são filho está são ali as passando etapas do processo, de qualquer coisa. de qualquer De coisa. esperar uma pessoa para uma reunião, de falar com seu filho, de saber que essa sala precisa ser montada como a gente estava Sim, conversando. Eu sei que existe um processo, mas aí vai depender de mim saber esperar. E junto com essa espera, talvez eu aprenda muito mais do que com o resultado. exatamente. Se você não tem a paciência, você mesmo sabendo que aquela criança, ainda por não saber o que fazer com aquele determinado sentimento que ela está precisando lidar naquele momento, mas se você não tem paciência, você mesmo sabendo daquilo, você vai surtar da mesma É porque forma. quando a gente fala de criança, a gente entende que o cérebro da criança é muito imaturo ali, Sim, e aí a gente entende que tem coisas que eu quero dizer, que eu quero explicar, e pela imaturidade ela não vai entender, não adianta você querer. Ela não vai entender, ela não vai ser, não vai ter o mesmo ponto de partida que o seu, ela não vai ser tão acelerada com você. E a gente tem que estar sempre se revendo de será que eu não estou sendo muito acelerada com meu filho? Vamos, arruma isso. Porque eles vão pegando esse ritmo para tudo na vida deles e isso mais na frente explode. Então a gente precisa ter muito cuidado nesse manejo de como a gente faz com os filhos, porque a gente sabe que mais na frente isso tem um resultado, tanto bom ou ruim. Então eu preciso tentar ali trabalhar minha paciência para eu tentar entender que relacionada ao filho, tentar entender que eu preciso ter um bom resultado. Eu preciso ensiná-lo a fazer a coisa correta no tempo. Filho, é o tempo. Criança não tem paciência. Criança não tem paciência porque ela não tem o sim. cérebro para isso. O adulto, teoricamente, era já para ter ali a parte do cérebro responsável pela espera, pelo não é o momento, calma, que esse processo de espera ensina muito. As crianças não conseguem esperar. Hoje eu digo, calma, vamos numa viagem, a criança. Eu não quero ficar aqui, coisa chata, me dá o celular. Eu vou fazer o quê? Você olha para o carro, olha para os carros que estão passando, olha para a nuvem, ai, que coisa chata. Tédio. Criança precisa de tédio. Precisa, todos nós Só precisamos. que como eu não tenho a paciência, eu não tenho a paciência de ouvir o tédio do meu filho, o que é que eu faço? Dou o celular. Porque aí eu vou o quê? Não preciso de, não tenho paciência, entrego o celular pro filho. O filho vai estar ali brincando, fazendo, ele acabou ali, o estresse dele sumiu. Ele não aprendeu sobre paciência e a hora de aprender sobre paciência na infância também. O tempo de espera que a criança tem, ali vai ser muito importante para ela viver ali experiências na fase adulta. Então a criança precisa esperar. E a gente, não sei por que na fase adulta ainda
temos tanta dificuldade com a espera. Mas por quê? Porque hoje está tudo muito rápido. A informação está muito rápida, o iFood está muito rápido, você não precisa mais ligar para o restaurante ou ir pegar a comida, ou a pessoa de bicicleta vir deixar na sua casa. Hoje está muito rápido. Você quer um iFood, você pede, você manda um e-mail, chega e-mail. Cadê o tempo da carta? Não tem mais. Eu preciso mandar um e-mail, um WhatsApp, então eu resolvo tudo muito rápido. E aí, quando eu vou para o comportamento humano, o que acontece, Manu? Eu quero a mesma velocidade. Eu quero que meu filho se vista na mesma velocidade, que ele saia na mesma velocidade. Porque, por mais que eu tenha passado pelo processo de infância, que com certeza a nossa infância foi muito mais natural, mais simples do que a infância das crianças de hoje em dia, então, era para a gente ter um resultado melhor. Mas durante esse tempo teve um espaço aí de adolescente, de juventude, que a gente viveu já com a internet, que acelerou todos os processos e vai nos deixando cada vez mais incapaz da palavra virtude e paciência. E aí nós somos o quê? Estressados. Pessoas estressadas. E qual é o mal do século? Estresse. O mal do século é o estresse. A gente vive numa sociedade hiperconectada e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque esse excesso de estímulo faz com que a gente não consiga parar, processar as nossas emoções, refletir sobre o momento que a gente está vivendo. Muitas vezes a gente está assistindo um filme, um seriado na televisão e ao mesmo tempo está aqui, ó, Resolvendo problemas resolvendo ou não, problema, mas não está rolando o feed, não está presente no momento de lazer. Isso é uma loucura. uma loucura. E a gente precisa realmente parar e processar isso que está acontecendo, porque a gente passa tudo isso. A gente passa para as pessoas com quem a gente se relaciona. E se a gente não muda, se a gente não faz essa mudança na gente, a gente não pode esperar a mudança no outro. Resumindo, nós somos adultos que estamos perdendo a capacidade que a gente tinha Sim. de espera. E olha que a gente não teve uma infância dentro da tecnologia. A gente não tem mais a presença, a gente quer a presença dos filhos, mas nem nós estamos presentes, ok? Concorda? Concordo. Nós não estamos mais presentes. No filme, com o filho, a gente vai deixar o filho na escola, a gente não para e olha no olho dele. Sabe que parar e olhar no olho dele é dizer, eu estou presente. Existem vários estudos que mostram que os pais, hoje em dia, só olham para os filhos se você disser, numa briga, você está sendo irritante, você fez isso errado. Então, é o momento que a criança capta a presença dos pais. E muitas vezes a criança quer chamar a atenção para que você esteja presente, nem que seja em um momento estressante, a criança faz isso inconscientemente, óbvio, para que você esteja presente naquele momento com ela, porque você está no celular, você está resolvendo coisa no computador, então você não está com seu filho, você está com o corpo presente. Se a criança tiver uma febre, você vai levar para o hospital, isso é ótimo, você está por perto ali para resolver algum problema, mas emocionalmente você não está com seu filho. E o que acontece é que tem vários estudos que mostram que a criança chama a atenção para que você esteja presente. Só que isso, na infância, quando vai para a fase adulta, isso vai aumentando. Então, a criança, ela vai crescendo, entendendo que só vai ter a atenção dos pais na adolescência se ela fizer alguma coisa errada e o pai olhar para ela. Então, a gente tem que estar muito atento a pequenos gestos que a gente faz no dia a dia. E realmente parar e dizer, eu vou olhar para o meu filho para dizer que eu amo, eu vou olhar, não vou dizer, te amo, filho, tchau. Não, eu vou olhar, eu vou parar. Aquele momento que você para, porque quando você para falar com a criança, ou até com o adulto, você está se mostrando presente. E a presença hoje, verdadeira, ela é quase que, assim, inédita, porque a gente não está presente. É verdade. Sempre que eu chego em casa, eu tenho o costume de... Eu me abaixo na altura da Serena, aí eu pego no rosto dela, eu faço isso com a Aurora também, eu falo, a mamãe chegou. E aí eu olho nos olhos dela. Isso é muito importante. É muito importante, porque algumas vezes, quando eu estou em casa e ela está lá embaixo, que ela sobe, ela sempre vem correndo, mamãe, mamãe, me abraça. Mas às vezes quando eu chego em casa, ela está assistindo um filme. Aí ela grita, mamãe! Só que não levanta, porque ela está lá sentada assistindo um filminho dela com a Aurora. E eu vou até ela, porque eu quero que ela saiba que eu estou ali. Em outros momentos, hoje a gente trabalha com celular, né, Elisa? Então a gente fica muito no celular resolvendo. E você resolvendo. explica, isso aqui é trabalho. Sim. Só que é complicado para eles entenderem ainda. É muito complicado. Às vezes a Aurora quer me contar alguma história, eu falo, filha, só um minutinho, deixa a mamãe só resolver isso aqui, porque eu não estou prestando atenção em você. Eu preciso que ela saiba também quando eu não estou prestando atenção nela, para que ela respeite aquilo que eu estou resolvendo e saiba esperar.
É tudo uma construção. E eu gostei, Elis, teve um Reels que tu fez sobre as pessoas. Aí agora a gente vai falar de adultos. A paciência no trato com outro adulto. Sim. Nosso esposo, nossas amigas, nossos pais, enfim, os adultos que nos cercam, relação de trabalho, relação de família. E tu deu exemplo, eu quero que tu fale sobre a pessoa tá olhando o mesmo objeto, mas pontos de vista diferentes. Sim, eu falei sobre isso porque eu tive uma discussão com uma pessoa, uma conversa mais séria, e ela não entendia o que eu queria falar. Aquilo estava me estressando, a gente desligou a ligação e eu fiquei com muita vontade de ter falado muitas coisas e não falei, respirei fundo. E eu falei, tudo que eu leio, tudo que eu estudo precisa fazer algum sentido. E aí é quando você desliga o piloto automático. Porque se você continuar no embalo de se envolver em tudo que acontece na sua vida, com o mesmo olhar que o outro tem, você se perde. E aí eu falei, calma, quem é você, onde você está, o que você lê, o que você estuda, pelo amor de Deus, vamos aqui dar um oi para quem você é. E aí eu lembrei que eu tinha lido um livro que falava sobre ponto de vista, que cada pessoa tem um ponto de vista diferente e isso vai depender de onde ela está. Que nem todo mundo está no mesmo local que você. Isso não quer dizer que você esteja em um local privilegiado, mas que nem todo mundo está na mesma visão de você. E aí esse livro fazia uma analogia com o outro livro, que você, a capa, e quando você vê as costas do livro, eles são diferentes. Se você está olhando para o livro aqui, você está vendo uma coisa, e eu, olhando a capa, estou vendo outra. E assim acontece muitas vezes nas discussões. Às vezes a pessoa não entende o que você está falando, não compreende, porque hoje ouvir e compreender são duas coisas totalmente diferentes. Então a gente precisa ter essa ciência. Óbvio, Manu, que existem verdades que são verdades absolutas, que são verdades básicas, que a gente precisa, que aí vem a ética, vem realmente das nossas virtudes, que são verdades básicas, que isso aqui é uma xícara, que isso aqui é uma taça, isso aqui é um livro. Junto com isso, vem verdades básicas que se eu comer muito, eu vou engordar, que se eu não tomar um antibiótico quando eu tô doente, eu não vou ficar boa, que se eu mentir, alguém vai descobrir e vai dizer, você é mentirosa. Então, existem algumas verdades básicas. Essa verdade relativa, muitas vezes, essa cultura de verdade relativa, muitas vezes deixa a gente achando que tudo depende do outro, que tudo depende do ponto de vista. Existem algumas coisas que dependem do ponto de vista, que é o que a gente falou aqui em uma discussão, mas existem algumas coisas que são verdades básicas e que a gente tem que encarar de uma forma diferente. De responsabilidade. O que é minha responsabilidade? São as verdades básicas da vida. Eu não posso negligenciar. Ter paciência é uma verdade. Não depende do ponto de vista, ou você é paciente ou você não é paciente. Não depende da verdade relativa. E ninguém é paciente em todas as Em situações. todas as situações, mas naquela situação que você passou, que você não foi paciente, tem as consequências. Entende que você não saber, ou você não lidar, ou com virtude, ou com emoções, com a sua vida, é uma escolha sua, às vezes é mais difícil para você do que para o outro, mas tem resultado. Sim, Tem eu concordo. consequências. E as consequências vão estar lá. Se eu não sou paciente com meu filho e não me atentei a que isso é muito importante, que eu não estudo e que eu não leio sobre para trabalhar isso em mim, que eu não for psicólogo, enfim, seja lá a forma que eu tenho para lidar com Elis mesmo, Manu com Manu mesma, você precisa saber que tem consequências. Enquanto você estiver em um local de conforto, porque se não está doendo é porque está confortável demais. Existem pessoas que podem ensinar você. Se a Manu é mais paciente do que eu preciso conversar mais com a Manu para entender como ela lidar com isso, porque é um processo que provavelmente vai ser mais fácil para ela, mas que com certeza em muitos momentos ela tem que se segurar e dizer, Sim. respira fundo, né? Porque existem também as características de cada pessoa, mas isso não deixa de ser importante você estudar e você ouvir sobre isso. Sair do piloto. Tudo resume em quê, Manu? Sair do piloto automático. Enquanto eu estiver lá, eu vou achando que está tudo certo. E que é assim mesmo, que eu nem preciso equilibrar tudo isso. É muita coisa para equilibrar, ninguém consegue. Então, não é, essa fala, ela existe, ela é verdadeira, mas a gente não pode criar desculpas para todo o resto que não dá certo na minha vida. E essa história que tu falou da relativização da verdade é uma das discussões mais atuais que existe. A gente falou sobre isso. Eu até trouxe esse livro aqui. A Michiko Kakutani, ela tem... Grudou. Esse livro que é um dos livros mais importantes que eu já li. Aqui, a Luísa foca nele. A Morte da Verdade. A Morte da Verdade. Ai, que forte. Sim, porque ela faz uma análise sobre a mentira na era Trump. Repete, no governo, Manu. A Gente, Morte da anota. Verdade. A Morte da Verdade. Michiko Kakutani.
E ela fala sobre a relativização da verdade, tanto na política, como na mídia, como nas suas relações cotidianas, e o perigo que isso traz. Por quê? Porque existem verdades que elas são objetivas. Nem tudo é subjetivo, nem tudo depende do ponto de vista. Sim. Muita coisa depende do seu ponto de vista, mas nem tudo depende do ponto de vista. Tem um vídeo no YouTube que ele é genial, genial, que eu não sei o nome, mas se você colocar 2 mais 2 igual a 22, você encontra esse vídeo. É uma sátira que uma professora, ela está ensinando matemática para os alunos, acho que de 8, 9 anos de idade. Não, acho que mais, são mais novos, 6, 5 anos. E aí, um dos alunos escreve que 2 mais 2 igual a 22. E ela coloca errado e fala que 2 mais 2 igual a 4. E os pais dos alunos vão na escola e questionam. Se o meu filho entende que 2 mais 2 igual a 22, por que não pode ser 22? Por que se você botar o número 2 ao lado do número 2, não pode ser 22 e não 4? Ela, porque é matemática. Você não pode fazer essa interpretação subjetiva de querer colocar o número 2 do lado do número 2. Eu estou perguntando 2 mais 2 e 2 mais 2 igual a 4. E aí gerou toda uma comoção na escola e na cidade. E essa professora, ela foi demitida. Quando ela foi demitida, a televisão veio filmar esse momento e o diretor da escola agradeceu os serviços dela prestado e falou, bom, então aqui foram 2 anos de serviço prestado, então a senhora vai receber tanto. Aí ela olhou, não, eu tenho que receber tanto. E aí ela juntou os números. Perfeito. Aí o diretor olhou. Então, é exatamente isso. Porque Existem não é verdades... A gente não está falando de soma. Não está... não, existem verdades Perfeito. subjetivas, sim, mas existem verdades que são objetivas. Que são as verdades básicas que Você eu me não referi. pode questionar. Se eu jogar esse livro, ele vai cair. Ele vai cair. Eu não posso dizer, não, mas de repente... Não, gente, aí você está tratando a vida de uma maneira muito infantil. As nossas filhas, nossos filhos têm esse olhar mais infantil, que é lindo, porque eles são crianças. Essa tudo magia... que o cérebro permite para Exatamente, mas quando a gente chega na fase adulta, a gente precisa enxergar as coisas como elas são. Sim. Porque senão a gente vai ter um problema muito grave no nosso relacionamento com o outro. Se a gente não enxerga uma coisa como ela é, mas sim como a gente gostaria que ela fosse, como a gente criou na nossa cabeça, o outro não tem acesso ao que se passa dentro do nosso cérebro. Então, se a gente está falando desse livro aqui, das cores que esse livro possui, a gente tem que estar falando da mesma coisa, porque você enxerga aquilo que eu enxergo. De repente, a gente pode questionar. Eu acho que isso é mais verde do que azul. Cabe essa discussão. Mas não cabe a discussão de, não, isso aqui é vermelho. Não tem como discutir. Não cabe dizer que não é um livro. Não cabe dizer que não é um livro. Eu posso dizer que tem tom diferente, porque cada um vai realmente ter ali a sua alma, a sua mentalidade, a sua inteligência, que só você vai ter, igual o seu digital. Mas é um livro. Ele pode até ter cor diferente para mim, mas é um livro. Exatamente. Então, quando a gente fala de paciência, a gente tem que ter muito esse cuidado. Mas eu sou paciente para isso, não sou paciente para aquilo. Tudo bem. Ninguém é paciente para tudo. Existem momentos que eu, mesmo em certa situação, seja muito paciente. Aquele dia eu não estou tão bem, aquele dia eu vou perder minha paciência, aquele dia eu vou elevar meu tom. Acontece também. Mas eu tenho que ter, como você disse, Elis, o reconhecimento de que isso aconteceu, para que eu possa mudar. A gente só muda aquilo que a gente reconhece. Sim. E reconhecer a paciência como uma virtude, como algo que eu preciso desenvolver em mim, é o primeiro passo para que eu persiga isso se eu não tenho, ou para que eu trabalhe se eu já possuo. Porque senão a gente vai perdendo certas habilidades. E aí a gente vai criando essa personalidade que é muito perigosa de lidar. Porque se eu sou alguém intragável, como que fica o meu relacionamento com o outro? E a gente não vive só. Ninguém vive numa bolha. Você precisa da interdependência. Sim. Hoje é algo que é muito falado também, que a interdependência é como se fosse assim, o auge da sua evolução. Se você consegue viver em uma interdependência, seja em uma sociedade de negócios, seja no casamento, seja que tudo ali é uma interdependência, seja com amigos, você conseguiu desenvolver realmente uma evolução muito grande, intelectual e emocional. Porque é como você diz assim, eu estou no ponto A e eu preciso chegar no ponto B. Mas para eu chegar no ponto B, se eu tiver 2 pessoas ali com a mesma visão de objetivo, eu vou chegar muito mais rápido. Só que nesse caminho tem a opinião da pessoa, tem aceitar a forma que ela age, que vai ser diferente de mim. Porque você escolhe uma dupla ali para a vida, seja qual for o setor da sua vida, para chegar no ponto B é muito mais rápido. Então, quando eu consigo fazer isso junto com o outro, eu estou desenvolvendo a habilidade de depender do outro. Quando eu estou sozinha,
Eu faço só o que eu quero, mas eu vou demorar mais a chegar ao ponto B. Mas tem pessoas que preferem demorar mais e chegar ao ponto B porque diz, eu fui capaz, eu consegui. E tem aquela pessoa que vai sempre depender do outro, que vai dizer, eu não quero, mas eu quero que a Manu vai. Manu, eu não quero, eu quero só o sucesso. Eu quero que você chegue no ponto B. Quando chegar no ponto B, você me dá o que eu quero. Mas eu não quero ir junto. Esse é o dependente total. Esse aí não evoluiu. Então, assim, a gente tem hoje em dia pessoas categorizadas em escalas diferentes. Então, a interdependência é você aceitar a forma que o outro é e você conseguir junto ali chegar até o ponto B, porque você vai chegar mais rápido. Mas para isso eu preciso ter uma série de camadas e habilidades realmente sociais para conseguir. É por isso que muitas vezes não dá certo ali uma sociedade, um casamento, amizades que acabam. Por quê? Porque você não conseguiu ainda desenvolver aquela habilidade. Esse conceito que a Eli está trazendo, ele é trabalhado pelo Stephen Covey no livro Os Sete Maravilhoso esse Hábitos das Pessoas capítulo. Altamente Eficazes. Mostra aqui, Aloysio. E eu gosto muito da tripartição das coisas. A gente tem o triângulo. E o triângulo ele é carregado de simbolismo porque ele tem ali as três pontas. A gente tem Pai, Filho e Espírito Santo. Eu também gosto disso. Nascimento, crescimento, morte. A gente tem o Clóvis de Barros Filho fala quando ele fala do amor, ele fala do amor em Platão, que é o eros, que é o amor-desejo, o amor em Aristóteles, que é filia, a sabedoria, e o amor em Cristo, que é ágape, o amor pelo outro. E a gente tem o Stephen Covey falando da dependência, da independência e da interdependência. Eu gosto disso, porque fala em três momentos diferentes na nossa vida e que a gente precisa saber que são etapas para levar ali ao amadurecimento. Então você aparece num primeiro momento totalmente dependente do Quando outro, você é criança. quando você é Oi, criança. crianças! E aí depois você se vê totalmente independente quando você começa a trabalhar, prover, e você fica, em alguns momentos, pode se perder achando que se basta, que você é tudo. Você pode ali ir para um caminho também perigoso. Ou também para um caminho perigoso se você não sai daquele momento de dependência, porque você tem que sair. E aí, quando você tá ali nesse momento da independência, quando você evoluiu, que você tá ali trabalhando, que você ganha o seu dinheiro, que você provê o seu próprio sustento, você percebe que você também é os outros, que tudo que você passa, que tudo que você é, passa pelos outros. E aí ele vai falar nesse termo, interdependência, que é a sua Que é a maior conexão. evolução. Segundo ele, é a maior evolução. Isso, a sua conexão com o outro. E tem também um outro conceito que eu amo demais, que eu até anotei aqui, que fala da imaturidade, da maturidade e da compaixão. Quem trabalha isso é o Milan Kundera. Ele trabalha na Insustentável Leveza do Ser, que aí não é um livro técnico, é literatura, mas que ele trabalha certos conceitos que são muito importantes. Porque ele vai falar que a compaixão, nos países de língua latina como o nosso, ela tem muito a ver com sofrimento. E às vezes é algo que a gente rejeita. Mas em outros países, ele tem, que não é a língua latina, tem a ver com sentimento. E aí ele fala em co-sentimento. Essa interdependência do Stephen Covey seria esse co-sentimento, que é o sentimento supremo. É você conseguir olhar para o outro, sentir a dor do outro, sentir a alegria do outro e criar uma conexão com o outro que te permite evoluir. E é isso que a gente faz quando a gente constrói uma família, Elis. É isso que a gente faz quando a gente inicia um projeto com uma amiga. É isso que a gente faz quando você recebe as amigas para tomar um chá na sua casa. A gente está ali buscando criar uma conexão que nos eleve de alguma forma. Isso leva tempo, isso leva paciência, É um mas casamento. é um casamento. É a interdependência. É a interdependência. E vale muito a Mas é pena. muito importante a gente entender que para o sucesso dessa interdependência, ela depende de várias coisas já terem realmente ter sido evoluído dentro de nós. Sim. Porque não é um processo rápido. É por isso que existe a infância, a adolescência. Eu preciso entender que tudo isso acontece por algum motivo. Não é simplesmente para a gente crescer, criar músculos e o osso aumentar do nosso corpo. Sim. Realmente existe uma evolução. E, teoricamente, era para estarmos prontos na fase adulta para desenvolver essa interdependência de uma forma mais fácil. Mas que a gente, às vezes, parece que não conseguiu ter as habilidades na adolescência, na infância, para desenvolver isso. Então, isso sempre cai para a nossa grande responsabilidade como mãe ou como pai para desenvolver essas habilidades com os filhos. Hoje em dia, eu compro livros de mentalidade para os meus filhos. Vamos ler, eles detestam. Eu Eles acho dizem, não, incrível mãe, eu não isso. quero ler esse livro de mentalidade. Eu disse, meu amor, a gente vai sentar e vai ler 2 páginas sobre mentalidade. É assim mesmo, mãe? Vamos ver aqui como negociar.
pego um livro de adulto e falo com meus filhos ali, meia hora, 30 minutos, eles detestam esse tipo de leitura. Mas eu consigo ler e falar com eles de uma forma diferente. E vamos aqui, meu filho, porque se meu pai tivesse me ensinado, minha mãe tivesse me ensinado, teria sido mais rápido. E é isso, eu acho que é isso que a gente tem que se ligar, que as crianças estão aí, elas podem ser incríveis, dependendo do capital que a gente oferece para essas crianças. E para a gente também, porque se a gente não desenvolveu ainda, dá tempo, 40 anos é uma idade fantástica. Eu nunca, eu falo assim, realmente, eu falo porque falo de propriedade. Eu nunca vivenciei, assim, experiências realmente emocionais de um desenvolvimento intelectual, de um desenvolvimento emocional, desenvolvendo, na verdade, tão concreto como eu vejo em mim, como isso tem me feito bem. E é por isso que eu falo do que eu estou vivendo, não estou falando de algo que eu vi, não estou falando de algo que eu vi. Eu acredito que a leitura, as experiências, realmente, mas isso tudo parte do desejo. Do nosso bloco aí anterior a esse, que procura lá no Spotify, Elise e Manu, porque você vai achar no bloco anterior como a gente fala dessa importância realmente de abrir a porta de dentro para fora. E uma coisa que tu falou agora que eu achei importante, peraí que eu vou tirar. Pelo. Pronto, tirei. Acontece, vida real, Acontece. gente. Mas Vida uma coisa real. que a Elis falou que é muito importante, que isso você tem que atentar. Ter paciência não é perder tempo. É a frase. Não Sim. tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Quando você disse que compra livros que vão acelerar essa compreensão e maturidade dos filhos, isso é muito importante. Porque a gente saber que o conhecimento passa por um processo que a gente precisa ter calma para acessar, não significa ficar inerte. Não. Tu falou isso no início, Não. paciência não é inércia. Paciência não é inércia. Isso é muito importante a gente frisar, porque senão a gente, não, é porque demora para aprender mesmo, demora para acontecer. Tá, mas você tá ajudando esse processo, você tá em movimento, você tá em ação, tudo leva tempo, mas tudo exige que você haja. Você não pode se dar o luxo de ficar parada. É porque leva tempo, já acontece. Não é assim que funciona. Não é assim. Então, acho que a grande lição que fica aqui nessa parte final é que a paciência, ela não é inércia. A gente tem que estar em movimento, a gente tem que estar em ação, a gente tem que estar trabalhando as nossas virtudes e tem que enxergar a paciência como uma virtude que vai te levar além, que vai te fazer evoluir, que vai te fazer a pessoa que você está ali destinada a ser, que é uma pessoa incrível, como a Elis, Não, pelo amor de Deus, gente, não sou incrível. Eu tô só buscando realmente, como nunca busquei na minha vida, Sim. realmente abrir a porta desse autoconhecimento, da mentalidade, e tem me feito só bem. Então, se uma coisa que me faz bem, eu quero que todo mundo consiga fazer. Igual a minha corrida, Sim. Quem me segue sabe que eu amo correr. E que eu vou para as corridas, assim, eu volto outra pessoa. Então, eu acho que, sim, possivelmente a corrida tenha me ajudado muito a abrir essa porta aí do conhecimento. E eu estou muito feliz em poder compartilhar isso com todo mundo. Você precisa entender que aquilo que faz bem a uma pessoa não necessariamente faça bem a você, mas escuta, olha o brilho da pessoa, olha se ela está sendo verdadeira. E tenta levar, não perca as pistas, as pessoas. Deus coloca pessoas próximas a você para lhe dar pistas sobre o que Ele quer. Deus não é tão claro assim, Ele não vem, desce e fala, faz isso. Mas observa as pistas que eu acho que sempre você vai ganhar. E é isso, obrigada a você que chegou até aqui. Não esquece de curtir e de escrever seu comentário. Qual é um tema que você quer que a gente fale? Conta pra gente. Beijo enorme.